Queridos, à noite nós estamos conversando sobre uma série que eu intitulei Papo Reto, Conversas Difíceis com Deus. Hoje, a conversa difícil com Deus tem a ver com fazer a vontade de Deus. E todo cristão, deveria ter essa conversa com Deus. Qual é a conversa? Senhor, por que é tão difícil fazer a tua vontade? Ou ela é só difícil para mim? Por que é tão difícil fazer a vontade de Deus? E se você descobrir que livro eu vou usar, você tem um bom discernimento. Que livro eu vou usar? Quem? Alguém falou aí? Com medo? Jonas. Eu ouvi um Jonas aí, não sei quem falou, mas eu ouvi. E assim, o livro de Jonas é um desafio. Vou dizer para você por quê. Porque para falar em Jonas, textualmente, o que significa? Pegar no texto conteúdo para desenvolver, eu ficaria na superficialidade. Por quê? Porque é curioso, o texto apresenta um profeta tendo uma atitude, eu não diria nem humana, eu diria carnal. Uma atitude de rebeldia. E acontece tudo o que aconteceu com ele, que você deve saber, né? Mas ele não explica por quê. E o livro termina com um profeta com um bico desse tamanho e com uma pergunta que, na minha opinião, é retórica de Deus para ele, a respeito da indignação e da raiva do profeta. Então, assim, o que eu vou fazer aqui é uma interpretação do que não está escrito, que está nas entrelinhas, e que eu acho que tem muito sentido, pelo menos para mim, e a pergunta é, por que tenho tanta dificuldade de fazer a vontade de Deus? Vamos fazer uma recapitulação rápida da história. O livro aparece com Deus, vindo a palavra de Deus a Jonas, pedindo para ele ir a Nínive, que era a principal cidade, na época ainda não era a capital da Síria, aí seria um anacronismo, mas era a principal cidade da Síria. Uma potência violenta, que tinha uma política devastadora de etnias e nações. Ela fazia miscigenação, ela destruía os povos, e os inimigos ela empalava, queimava, torturava, mulheres grávidas, crianças, fazia pilhas de pirâmides com cabeças. Era uma nação terrível, Nínive. Mas o texto não explica por que Jonatas fez o que fez. Jonas, é isso mesmo, eu falei Jonatas? O TDAH, bota na conta do TDAH. Jonas. Então assim, aí Deus fala para ele, vai a Nínive. O que ele faz? Ele se levanta, diz o texto, para fugir de Deus. Para fugir de Deus. E desce, literalmente desce a Jope, depois desce ao navio, depois desce ao porão, depois desce ao ventre do peixe no fundo do mar, fugindo de Deus. Quando ele está no navio, o navio começa a balançar, sacudir por causa de uma tempestade. Os marinheiros, cada um começou a clamar ao seu Deus, e Jonas estava
roncando lá no porão, dormindo. E aí, os marinheiros o acordam e conversam com ele e tiram sorte para ver quem é que é o culpado aqui, qual Deus está criando esse problema, porque cada um ali invocava um Deus, e aí caiu a sorte sobre Jonas. E aí Jonas disse, então, sou eu mesmo, eu sou servo do Deus Altíssimo, temo ao Senhor, Criador do céu e da terra, esse caos aqui está acontecendo por minha causa, e a solução não é a solução que Deus deu para Jonas, tá? A solução que Jonas ofereceu para os marinheiros, me joga no mar, me matem, e acabou o problema de vocês. E os marinheiros, com temor a Deus, ainda resistiram por algum tempo, foram abrindo mão da bagagem e jogando no mar, mas a tempestade não passava, até que eles oraram a Deus, falando, Senhor, tenha misericórdia de nós estamos entendendo que é isso que o Senhor quer, então não coloque sobre nós a culpa e o juízo dessa atitude, e jogaram Jonas no mar. E aí diz que veio um peixe, não é uma baleia, porque diz que uma baleia não pode engolir um ser humano, era um peixe grande, e Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Você imagina que experiência doida é essa? No ventre do peixe, de noite, lá nas profundezas do oceano. E diz o texto que lá ele orou a Deus, e falou, vou cumprir os meus votos. E aí o texto diz que o peixe o colocou na costa. Bom, a costa do mar, mais próxima de Nínive, ficava a mais ou menos 700 quilômetros. Mas provavelmente não foi lá onde o peixe o deixou. Era mais próximo de Jope, da região onde ele estava. Então, provavelmente, uma distância entre 700 a 1.000 quilômetros que Jonas fez caminhando. Ou seja, ele passou 40 dias, mais ou menos, andando em direção a Nínive, para dar a mensagem que Deus deu a ele. E aí ele, durante 3 dias, saiu pregando e dizendo que se Nínive não se arrependesse, o juízo de Deus viria sobre a cidade. E aí diz o texto que a cidade inteira se converteu. Nínive. Fizeram jejum, colocaram a cara no pó, o rei colocou um decreto, nem animal, ninguém come, e se arrependeram. E diz o texto que Deus viu o arrependimento do povo e não destruiu a cidade. Então, provavelmente, 100 e poucas mil pessoas, como diz Jonas lá, né, no finalzinho, convertidas, e o missionário deveria ficar o quê? Deveria ficar feliz, né? Não Jonas. Jonas ficou indignado, porque o povo se converteu. Brabo. E discutiu com Deus, e Deus disse, mas tem razão essa sua raiva? Tem sim, tem razão sim. Eu estou com raiva até a morte, e está justificada. Ele disse para Deus. Aí, ele sai da cidade, fica numa parte fora da cidade, e diz o texto que ele fez isso para ver o que ia acontecer com a cidade, com a esperança de que Deus destruísse a cidade. E aí ele estava lá, no sol, aí Deus fez crescer uma plantinha que trouxe sombra para Jonas. E diz o texto que ele teve um ódio violento contra Deus e contra a cidade. E diz o texto, uma alegria extrema, está lá, uma alegria extrema por causa da planta. E uma raiva quando Deus mandou um verme e comeu a planta e ele ficou no sol. E aí ele ficou muito bravo. E aí Deus disse para Jonas o seguinte, falou, meu filho, você está aí com muita raiva, indignado, por causa dessa plantinha que ela nasceu, você não fez nada para que ela nascesse, para ela sobreviver, ela morreu, e você está aí cheio de raiva por causa disso, mas você não tem nenhuma compaixão
de 120 mil pessoas, entre elas animais e crianças, que iriam morrer com o meu juízo? Está justificado a sua raiva, Jonas? E o texto termina com o silêncio de Jonas. O profeta se converteu? O texto não diz. Então, assim, para a gente poder conversar sobre o que está dito aqui, a gente precisa ler as entrelinhas. E eu vou tentar fazer isso com vocês. Primeiro, eu quero dizer que Jonas foi um profeta do século VIII, 793 a.C. Isso está em 2 Reis 14, 25. E ele foi um profeta que profetizou o expansionismo de Israel. Israel vivia uma situação que não havia espiritualidade, havia pecado, havia rebeldia, a condição do povo era muito ruim. Ele era um profeta do norte, não do sul. Lembra que Israel dividiu em norte e sul? Do norte. E ele pregou, proclamou a expansão de Israel. E no tempo de Jeroboão II, Israel teve essa expansão profetizada por Jonas. Então vejam, Jonas é um profeta que viu o povo sair da miséria, do caos espiritual, para a expansão. Então um profeta bem sucedido, um profeta que Deus chamou e usou. E ele estava vivendo um momento nobre do seu ministério. E aí de repente Deus o chama para falar para um povo assírio. E aí Jonas fugiu de Deus. Então assim, eu queria conversar com vocês sobre por que nós temos tanta dificuldade de fazer a vontade de Deus. Olha só o que eu vou dizer para você hoje, que para mim é muito sério, tá? Preste atenção em nome de Jesus. Aqui o texto vai dizer que ele ficou com raiva de Deus. Está lá, capítulo 4, se eu não me engano, daqui a pouco eu vou citar para você. Com raiva do povo. Ele discutiu com Deus, disse que Deus estava errado e ele certo, e que era justificável a raiva dele. O senhor está errado, eu estou certo. É mais ou menos isso. E diz o texto que Deus estava presente com ele, a palavra de Deus veio a ele, ele ouviu a voz de Deus, e Deus entrou em contato, em comunhão, e chamou alguém rebelde. Mas a igreja evangélica hoje diz que Deus só fala com gente espiritual, né? Que Deus não fala com qualquer um, que Deus não fala com incrédulo. Mas esse profeta aqui, para mim, é um profeta rebelde. Ora, como é que você descreveria o pastor Paulo, tá? Eu estou aqui, e aí nós estamos num culto e Deus fala: Paulo, eu quero que você vá para a Colômbia, que você vá para a África, que você vá para o mundo árabe, um povo hostil, pelo menos ao Evangelho. E aí eu digo assim: Senhor, glória a Deus. Aí eu saio do culto e pego meu carro e sumo. Vou para outro lugar, que o texto diz, eu sentido oposto. O que você diria do pastor Paulo? Ele é uma pessoa espiritual e obediente? Rebelde? Pois é. E Deus falou com esse homem. Deus falou com ele. Então assim, Deus estava com Jonas, mas Jonas não estava com Deus. Mas ele estava na presença de Deus? Estava, mas não estava com Deus. Por quê? Eu não posso sair da presença de Deus. Você sabe disso, né? A Bíblia fala que o Espírito Santo habita em mim e eu habito no Espírito. Então não tem como eu sair da presença de Deus. Mas mesmo Deus habitando em mim, Deus está comigo e eu posso não estar com Ele. Por quê? Porque a minha mente, o meu coração, as minhas atitudes não coadunam com a mente, o coração e as atitudes de Deus. Ou seja, Deus está comigo, mas eu não estou com Ele, apesar de estar na presença dEle. É o caso do profeta. Então eu quero dizer algumas coisas para vocês sobre por que nós temos tanta dificuldade
fazer a vontade de Deus? Primeiro, porque não há um alinhamento natural entre a vontade humana e a vontade de Deus. Não há. Não há um alinhamento natural. E não precisa muito. Você quer ver? É só a gente falar sobre perdão. Como que tem que ser o perdão bíblico? Perdão bíblico. Ele tem que ser incondicional. Correto? Não importa o que você fez. Não importa o que fizeram contra você. Você tem que perdoar. Esse é o perdão bíblico. Ah, mas o senhor não tem ideia. Eu fui estuprado, eu fui abusado. Deus conhece a dor. Deus conhece e entende o sofrimento das pessoas. E não coloca um machado na cabeça de quem está sofrendo. Diz, se você não fizer, eu corto seu pescoço. Deus só ensina que ele precisa perdoar. Porque a primeira pessoa que morre por causa do não perdão é quem não perdoa. É quem não perdoa. O perdão é uma desgraça. A falta de perdão é um mal, é um câncer no coração de uma pessoa. Então, eu vou falar sobre perdão. Quem é que tem facilidade de perdoar aqui? Quem é que tem facilidade de perdoar? Eu estou falando de, Pisano falou mal de mim. Eu estou falando, se fizerem com você o que fizeram com o Vladimir Tomarovski, que mataram o filho dele, você perdoaria? Teria facilidade para perdoar? Estou falando de perdão. A Bíblia fala que você tem que amar a Deus de todo o seu coração, acima de todas as coisas. Você tem facilidade de amar a Deus acima de todas as coisas? Você tem? Ninguém tem. Por quê? Porque se eu tivesse facilidade de amar a Deus acima de todas as coisas, eu viria para a igreja num temporal. A maioria de nós aqui, choveu, fica em casa. Não, eu amo a Deus, vou lá, vou fazer sacrifício por Deus. Não, mas não faço. Hoje eu não vou. Amar, pronto, amar. A Bíblia fala que eu e você somos chamados para amar. Se tem uma coisa que a maioria de nós não consegue fazer, é amar. A Bíblia diz assim, o amor é muito paciente, bondoso, ele não é egoísta, ele não é orgulhoso, ele não se importa com as suas próprias coisas, ele não pratica a injustiça, não se ressente do mal, ele se preocupa com o outro, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera. Cansei. O amor tudo suporta. Quem tem facilidade de amar? Sabe por que nós temos dificuldade para fazer a vontade de Deus? Porque não há alinhamento natural entre a minha vontade e a vontade de Deus. Não há alinhamento natural entre a sua vontade e a vontade de Deus. Não há. E aqui, nós estamos vendo um profeta que revela à humanidade um homem de Deus, é um homem de Deus, mas que não está andando com Deus. Deus anda com ele não anda com Deus. Deus está em sintonia com o coração dele. O coração dele não está em sintonia com o coração de Deus. Deus fala, ele vai para lá, ele tá bom. Ele levanta e vai para o oposto. Para o oposto. E aqui você vai encontrar não só isso, né? Diz o texto, Jonas se dispôs para fugir da presença de Deus. Capítulo 1, versículo 3. Então, assim, você vai encontrar no texto, inúmeras vezes, a Jonas retrucando, discutindo, falando com Deus. Não há alinhamento. Obrigado. É por isso que nós temos, e olha só, eu vou dizer uma coisa que parece que vai contrariar o que eu disse até agora. A Bíblia diz assim, Jesus falou, os meus mandamentos não são pesados. E aí agora, como é que a gente faz? Diz que os mandamentos não são pesados. Que não é difícil fazer a vontade de Deus. Como é que você resolve esse imbróglio? É simples. É para quem? Para um profeta longe de Deus, para um cristão que não anda em comunhão com Deus, o mandamento vai ser pesado. Nem dízimo ele dá. Oferta, não, é pesado contribuir, é pesado amar, é pesado perdoar, é pesado. Então assim, o problema é que qualquer pessoa que não viva em comunhão com Deus, para ela, as disposições do seu coração,
elas são antagônicas à vontade de Deus. E mesmo nós, que supostamente andamos com Deus, nem sempre o nosso coração está em harmonia com a vontade de Deus. Esses dias eu quebrei o pau lá em casa. Quebrei o pau, por favor, não bati ninguém, tá, gente? Não bati na minha esposa, não. Mas nós ficamos discutindo um tempão. Assim, carnalidade pura, minha e dela, tá? Minha e dela. Carnalidade. E fazia tempo que a gente não discutia desse jeito, não foi? Ela acaba comigo, pessoal. Ela acaba comigo. 2 dias. Fazia muito tempo que a gente não discutia desse jeito. A gente sempre tem uns, né? Um arranca-faísca aí, mas, gente, foi terrível. A gente saiu para alguma coisa e aí já começamos a discutir no carro. E depois eu, como sou mais espiritual, eu fui lá pedir perdão para ela e falei, ô, meu amor, eu tinha errado, não tem jeito, né? Então, assim, gente, mesmo para nós, nem sempre nosso coração está alinhado com a vontade de Deus. Não está. E nessa hora, o crente geme. Porque, sabe, enquanto a gente estava conversando, e de vez em quando eu me alterava, eu percebia a carnalidade. E eu falei, mas por que eu estou falando isso? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou argumentando isso? Eu não precisava fazer isso. Mas falando. E eu sei que ela também. Ela falou que não. Entendeu? Por que nós temos dificuldade de fazer a vontade de Deus? Porque não há um alinhamento natural do coração do homem com o coração de Deus. E Jonas aqui, ele não está alinhado com nada, gente. Ele tem raiva, ele quer que Nínive morra. Deus fala uma coisa, ele vai para o outro lado. E interessante, lá quando ele se arrepende, que ele está lá no ventre do peixe, ele ora, aquele arrependimento não foi verdadeiro. Porque não adianta você pedir perdão para Deus, você falar, Senhor, agora eu vou cumprir os meus votos. É mentira. Ele falou porque ele estava querendo se livrar daquela condição, queria que Deus o libertasse. A hora que Deus o libertou, a amargura veio, o pecado veio, ele continuou com o coração duro e queria que o povo fosse para o inferno. Aquele arrependimento não foi um arrependimento verdadeiro. A segunda coisa que é verdade sobre o texto, que eu gostaria de destacar para vocês, que também, assim, é uma leitura, é que a outra coisa que dificulta o cristão fazer a vontade de Deus tem a ver com 3 coisas. Nossos desejos, nossas compreensões e nossas convicções. O problema é que desejo, compreensão e convicção não surgem do nada. O que você deseja na vida? O que você deseja na vida? Qual é o seu maior desejo? Esse desejo tem um histórico, ele pode ser rastreado. O que você acredita? O que você crê, a sua compreensão da realidade, o que você entende, a sua compreensão da realidade pode ser rastreada. Você quer ver um exemplo? Se você tem um histórico batista de 4 costados, você sabe o que é batista de 4 costados? Alguém sabe? Essa é uma expressão que os batistas mais antigos conhecem. Batista de 4 costados é que o pai é batista, pastor, o avô é batista, pastor, o bisavô é batista, pastor, entendeu? Batista de 4 costados. Se você tem uma história batista, provavelmente você vai ter problema com o que aconteceu aqui. Você viu que tinha fumaça aqui, né? Eu estou preocupado com esse negócio de tem fumaça, a parede é preta ou não. Não estou preocupado com isso não. Eu estou preocupado que você venha aqui, ouça a palavra e a palavra entre no seu coração e ela transforme a sua vida, porque isso aqui é uma parede. Isso aqui não é um templo sagrado. O templo sou eu e é você. Então eu estou preocupado que você saia transformado pelo poder da palavra. Mas o batista tem problema com isso aqui. E eu sou batista, tá? Sempre fui batista. Não tenho 4 costados. Devo ter algumas costelas. Não tenho. Então, assim,
desejos, de onde vinham as suas convicções? Da onde que vêm os desejos de Jonas? Da onde que vêm as compreensões de Jonas? Da onde vêm as convicções de Jonas? Porque ele disse para Deus, o senhor está errado. Ele não disse isso, meus irmãos, você não vai encontrar no texto isso, mas ele, na verdade, quando Deus disse para ele, justifica a sua atitude, ele falou, justifica sim. Ele está dizendo, eu realmente acredito nisso e o senhor está errado. O senhor tinha que acabar com aquele povo. É um povo perverso, um povo maligno. Discute com Deus. E aí eu queria dizer para você o seguinte. A Bíblia, ela diz lá em Gênesis, que quando Israel foi chamado, o povo de Deus, foi chamado para abençoar todas as famílias da terra. Quando, lá em Deuteronômio, a promessa de Moisés diz assim, vocês não serão cauda, mas cabeça, lá no contexto vai dizer que o que isso significava. Eles seriam cabeça e não cauda para o mundo, que eles teriam um papel importante para influenciar as nações. Ou seja, o chamado de Israel sempre foi para as nações. Mas sabe o que aconteceu com Israel? Eles desenvolveram uma teologia exclusivista, que você pode perceber lá no Novo Testamento, com os judeus, os fariseus, os escribas, os saduceus, a ideia de que a salvação é para nós. Deus nos chamou e nós vamos dominar o mundo, não é salvar, vamos tornar vassalos todas as nações, e nós vamos reinar com a mão poderosa do Messias, é para nós. Jonas, ele viveu essa experiência de miséria, de não há salvação. O texto diz lá, naquela época não havia nem escravo nem livre, era um caos, e Deus levanta o profeta e o reino começa a expandir. E Jonas tinha uma teologia que era essa teologia: o amor de Deus, a misericórdia de Deus é para nós. Vocês lembram o que ele disse para Deus? Quando ele foi conversar com Deus sobre Nínive, ele disse assim, então, eu já sabia que o Senhor ia fazer isso. Eu já sabia. Quando eu estava lá, quando o Senhor me chamou, eu já sabia que o Senhor era bondoso, o Senhor é clemente, o Senhor é misericordioso, e que o Senhor se arrepende do mal. Eu já sabia que o Senhor ia salvar essa cidade. Na cabeça desse profeta, né, ele desenvolveu uma compreensão exclusivista. Israel foi chamado para ser cabeça das nações, e não cauda, para dominar as nações. Amor de Deus para Israel, juízo de Deus para os inimigos. E se Nínive é uma das cidades mais importantes da Síria, conhecida como uma cidade terrível, juízo de Deus para a Síria. E eu vou dizer uma coisa que eu não posso provar. Eu não posso provar. Se Jonas não sabia o que ia acontecer no futuro, ele tinha uma leitura de que isso ia acontecer. Por quê? Porque você sabe que Israel, a nação do norte, Israel, as 10 tribos, elas desapareceram da face da terra. Vocês sabem disso, né? O que nós temos no Novo Testamento é a nação de Judá, as 2 nações, e uma mistura que não se poderia provar. Mas as tribos do norte desapareceram, porque foram conquistadas no ano 722, uns 40, 50 anos depois disso aqui. Você sabe qual foi a nação que destruiu e devastou Israel? Quem sabe? Foi a Síria. A Síria. Essa que Jonas falou assim, destrói. Foi essa. Devastou. Então ele tinha intuição, ele podia não ter revelação, mas ele tinha intuição, que era uma nação perigosa, eles estavam em expansão e essa nação poderia ser um problema. De onde que vêm os desejos de Jonas? Pode ser rastreado. De onde que vêm as convicções de Jonas? Pode ser rastreado. E eu quero dizer para você o seguinte, o problema de Jonas é que ele foi profundamente influenciado pelo seu tempo. Crente, cristão, precisa assumir um senso crítico no temor do Senhor sobre o tempo que ele vive. Porque senão, escuta o que eu vou dizer para você, a igreja vai ser engolida por esse fenômeno chamado progressismo. Não sei se você sabe o que é isso, né? Mas essa nova mentalidade de
ajustar a palavra de Deus às demandas do mundo, ajustar a palavra de Deus às necessidades do mundo, comunicar a palavra de Deus de uma maneira que não ofenda a cultura. Tem coisas na cultura que não tem como negociar. Não tem como negociar. A palavra de Deus diz uma coisa, a cultura diz outra. Mas o progressismo tenta fazer um ajuste. Não tem ajuste. Tem algumas coisas do Evangelho que é escândalo, foi escândalo no passado e será escândalo para sempre. O homem natural, diz a Bíblia, não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não compreende. E aí, vou sugerir para você 4 fatores responsáveis pelos desejos, pelas compreensões e pelas nossas crenças, porque isso dificulta você obedecer à vontade de Deus. Seus desejos, suas compreensões e suas crenças. Você sabe o que acontecia com Jonas? Eu creio diferente. Deus não tem que salvar esse povo ímpio. Qual era o desejo? O desejo de Jonas é a expansão de Israel e destruição dos inimigos. Qual é a compreensão teológica dele? Nós somos chamados para ser cabeça e não cauda. Você sabe como é que se formam os desejos, as compreensões e as crenças? 4 fatores. Primeiro, fator biológico. A mulher tem um hormônio chamado ocitocina. Já ouviu falar? É o hormônio dos afetos e das conexões. Homem também tem, mas é muito fraquinho. A mulher é muito forte. Na gestação, por exemplo, esse hormônio está em alta. Né? Homem tem um hormônio chamado testosterona, que dirige essa agressividade humana, é testosterona. Eu atendi uma mulher que faz musculação. Ela faz musculação eu não sei qual que é o nível, porque é daquela de definição estética, mas muito forte. E ela toma testosterona. E no atendimento, eu posso falar porque vocês não sabem quem são, ela falava do impulso sexual dela, que era muito mais forte que o marido. Por quê? Por quê? Testosterona. Testosterona. Então, assim, tem um fator biológico que já, de antemão, dirige os nossos afetos. Tem algumas coisas que eu desejo porque eu sou homem. Tem algumas coisas que a mulher deseja porque ela é mulher. E por trás disso existem fatores biológicos que influenciam nossas escolhas. Segundo, inclusive, temperamento é um fator biológico, tá? O temperamento, dependendo do seu temperamento, que é herdado, você pode ser uma pessoa passiva, ativa, pode ser controladora ou não, pode ser extremamente afetiva ou não. Temperamento, então, um fator biológico. O segundo fator, fatores externos. Relação parental, papai e mamãe. Contexto social, religioso. Fatores externos formam você. Tem gente aqui, que está aqui hoje, que tem sérios problemas no casamento. Problemas no casamento, sabe por quê? Porque aprendeu alguma coisa com o papai e com a mamãe que continua fazendo, mesmo sabendo que a mulher não gosta. Continua fazendo. Isso é o quê? Influência externa. Tem gente que a religião é um problema. Nós aprendemos como religiosos, a reivindicar a prosperidade de Deus, a doutrina da prosperidade. Nós aprendemos como religiosos a ordenar, a mandar em Deus. Eu reivindico, eu te ordeno. Onde já se viu isso? Mas tem religioso que faz isso. Nós aprendemos como religiosos a acreditar em maldição hereditária. Isso é uma bobagem. Isso é um tipo de teologia que nasceu no inferno. Mas tem crente que acha que se ele quebrar a maldição, a vida dele vai virar uma mara. Não vai.
Não vai, porque tem fatores biológicos, tem temperamento, tem aprendizado, influência de papai e mamãe, a religião. Não muda. Então, os fatores externos, imagina, esse profeta, ele foi criado num lugar, a nação estava em frangalhos. E você sabe, né? Quando você passa por uma experiência muito traumática, você só sai dali ileso se você for uma pessoa muito bem estruturada ou se você fizer terapia. Senão você não sai. Exemplo, eu tenho um colega pastor que ele tem, eu não vou dizer centenas, mas ele tem dezenas de pares de sapatos. Alguns, inclusive, que ele não usa. Sabe por quê? Por causa de uma infância miserável. E o que mais o traumatizou foi ficar andando descalço, enquanto os coleguinhas tinham que chute, bamba, havaiana, né? E ele vivia descalço. Então, aquilo o traumatizou de tal maneira que ele não precisa nem calçar, mas tem que ter um monte de sapato, porque para dizer para ele assim, você não é mais pobre, você não é mais pobre, você não precisa mais ficar sofrendo por causa disso. Então, assim, Jonas é um ser humano, e assim, ele aqui está mostrando a sua humanidade, e muito provavelmente a sua compreensão sobre Deus, suas convicções foram forjadas pela religião. Religiosidade é um problema. É um problema. Lembra, religião, ninguém existe sem. A palavra religião é religar. Então, todo mundo aqui é religioso. Todo mundo aqui é religioso. Agora, a religiosidade é pejorativa, ela é destrutiva, porque traz a ideia de gente que vive por rituais, por crenças complicadas, gente que vive de acordo com a sua própria vontade e não com a vontade de Deus. Jonas é um homem cheio de desejos, compreensões e convicções, porque ele foi afetado pelo seu meio. Terceiro elemento, que eu vou chamar de fator identitário. Porque assim, ó, por que uma pessoa vive a mesma experiência e uma fica traumatizada e a outra não? Por quê? Tem um negócio chamado subjetividade, que tem pessoas que lidam melhor por causa de temperamento, formação e outras não. Mas, para você sair daí para um comprometimento, para sair do fator identitário para um comprometimento de vida, você precisa se identificar com as coisas que aparecem na sua vida. Um fator biológico vai ajudar. Exemplo. Da onde que veio esse seu amor pela sua filhinha, que você é capaz de morrer por ela? Da onde veio esse seu amor pelo seu filho? Da onde veio esse seu amor por algumas coisas na vida que você é capaz de fazer qualquer coisa? Da onde que vem isso? Isso vem no que eu chamo de fase de fator identitário. Você olhou para aquilo, você fala assim, não, eu quero ser pai. Tem aí o fator biológico, né? Tá lá, tem fatores externos, tive uma boa família. Mas aí eu me identifico, eu quero. Tem pessoas que não se identificam, mesmo tendo um bom lar. Eu conheço pessoas que vieram de famílias boas e não casaram e não querem ter filhos. Por que será? Subjetividade. Pode ser que ele não tenha visto um problema na família dele, mas ele viu na família do vizinho. Poxa, eles eram bons pais. Olha, eles criaram bem os filhos, mas os filhos se tornaram bandidos. Eu não quero ter filho. Você se identificou com alguma coisa, criou desejos, e aqueles desejos vão controlar a sua vida para sempre. Quarto estágio é o estágio da consolidação. Prática. Tem um autor que chama de liturgia. Você passa a viver em relação a isso e você cria um estilo, um perfil, uma identidade. O que aconteceu com Jonas? Ele estava vivendo essa situação terrível, foi criado numa época de uma teologia ruim. Ele passou a acreditar, nutriu esperanças com um povo liberto e teve dificuldades com a maldade, porque isso já é muito antigo. Você vai ver lá no Novo Testamento os fariseus dizendo, olha, ame seu irmão, mas odeie o seu inimigo. Onde é que ele leu isso? Onde que ele leu? Odeie o seu inimigo. É teologia que nasce no fundo de quintal. É teologia criada para satisfazer um coração que deseja coisas que Deus não deseja. Por isso, sabe o que impede eu e você de fazermos a vontade de Deus? Seus desejos,
suas compreensões e suas crenças. Tem muita gente que... E aqui eu não estou falando porque você sabe minha política sobre dízimo. Né? Eu não fico ensinando aqui e obrigando ninguém a dar dízimo. Mas eu estou dizendo que tem gente que tem problemas de contribuição por causa de desejos, de compreensões e de crenças. Tem gente que acredita que o pastor bota todo o dízimo no bolso, né? Graças a Deus, a nossa comunidade é uma comunidade transparente. Não assino pela igreja, faço questão de não assinar. Temos auditoria independente, faço questão que seja assim. Por quê? Porque eu não quero mexer nisso, não é meu. Não é meu. Então vejam, crenças, desejos. E tem pessoas que têm crenças boas e têm desejos maus. Por exemplo, eu sei de pessoas que têm valores como não se trai, mas desejos mal elaborados atropelam os valores e a pessoa trai. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, assim, se você tiver desejos, nós contamos sobre desejos aqui na última música, né? Se nós tivermos desejos ruins, se nós tivermos compreensões ruins, nós teremos crenças ruins e uma vida de rebeldia a Deus. Não conseguiremos obedecer à vontade de Deus. E aí, qual é o ponto chave para o cristão? Ele entra lá no fator identitário. Por quê? Porque Deus coloca no seu coração desejo de servi-lo e obedecê-lo. Deus te dá capacidade para obedecer e Deus te dá motivos para você obedecer. Ele dá, não é uma questão de, você não recebeu. Todo cristão recebe de Deus desejo para obedecer, recebe de Deus capacidade para obedecer e recebe de Deus compreensões e motivos para obedecer. O que acontece é que ele para de olhar para Deus e aí começa a olhar para os seus desejos, para as suas convicções, para as suas crenças, e aí ele desobedece a Deus. É o que aconteceu com Jonas. Então, eu vou dizer para você, eu sou um bom cristão. Eu sou um bom cristão. Eu fiz 40 anos de ministério. 40 anos. Não sou um cristão perfeito, mas eu sou um bom cristão. Por quê? Porque eu decidi, logo cedo, pela misericórdia de Deus, manter um coração quebrantado e obedecer a Deus, custe que custar, pelo poder e graça de Deus, não por mim, porque eu não consigo. Eu não consigo. Então, o que aconteceu na minha vida foi isso. Senhor, alimenta o desejo do Senhor, porque eu quero te servir. Desejo. Eu sei que o Senhor me capacita, eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor me dá os motivos, e aí eu obedeço. Desejo, compreensões e crenças. Se estiver ruim, meu amigo, você vai continuar sendo um crente. Deus está com você porque Ele não te abandona. Louvado seja Deus, Ele não te abandona. Ele vai continuar com você. Mas em termos de afeto, coração, alinhamento, você não está com Deus. Jonas estava com Deus estava com Jonas lá no fundo do mar. E Jonas falou mas Jonas não estava com Deus. O coração dele não estava alinhado ao coração de Deus. Ele queria fazer a vontade dele e não a vontade de Deus. Por último, para a gente terminar. O que impede que a gente faça a vontade de Deus é um endurecimento do coração. Porque assim, diz o texto lá em 4:1, mas desgostou-se. Essa palavra no hebraico entendeu como muito mal o que Deus tinha feito. Essa é a ideia. Desgostou-se Jonas extremamente e ficou todo ressentido. Jonas achou mal a ação de Deus. E olha só, você perde a conexão com Deus, Deus está com você, mas você não está com Deus. E se você continuar andando sem Deus nesse sentido, o que vai acontecer no seu coração? O seu coração vai endurecer. E Ezequiel disse assim, eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Mas em Hebreus diz assim,
3,13. Antes, exortai-vos uns aos outros, cada dia, para que nenhum de vós se endureça o coração pelo engano do pecado. Quem vive praticando o pecado terá o coração endurecido. E aí, olha só, quantas vezes que Deus tentou mudar o coração de Jonas? Vamos contar? Primeiro, quando ele aparece lá e chama. Não é a primeira vez que Deus fala com Jonas, porque quando isso acontece, diz, pela primeira vez veio a palavra. Não, Deus já falou com Jonas outras vezes, quando ele profetizou para Israel, mas aqui Deus aparece a palavra de Deus, ele tem uma experiência com a palavra de Deus, ele entende a palavra de Deus, e após Deus falar com ele, Deus manda ele para a esquerda, ou para a direita, ele vai para a esquerda. Deus manda ele para um lado, ele vai para o lado oposto. Aí depois, ele tem experiência lá na tempestade. Ele viu Deus conduzindo as coisas para dizer assim, o problema é esse aqui. Deus falando com ele. Depois ele foi para o fundo do peixe. Depois ele viu a cidade inteira se converter. Depois Deus falou com ele lá em meio à planta, com ele ressentido, magoado. E no final, Deus faz uma pergunta para ele. É razoável essa sua indignação? E Jonas diz, é razoável até a morte. Sabe o que aconteceu com Jonas? Coração endurecido. E aí, quando isso acontece, aí você diz não para Deus com uma tranquilidade e até com raiva de Deus, como fez Jonas. Coração endurecido. A Bíblia chama isso de consciência cauterizada. Ela fica insensível à voz de Deus. As minhas razões, os meus motivos. Atendi um casal que a mulher queria separação. E eu então falei assim, motivos. Aí falou, e ela não disse nenhum motivo que justificava a separação. Nenhum motivo. E eu disse isso para ela, falei, olha, nada do que você está me dizendo justifica isso. Você não está na minha pele, você não sabe o que eu sinto. E separou. Separou sem motivo, sem razão. Mas existe um motivo. Qual que é o motivo? Um negocinho chamado eu. Meu. Minha vontade, meus desejos, minhas compreensões e minhas crenças. É isso. E é curioso que o livro, e eu vou até abrir para vocês, abra aí a sua Bíblia no livro de Jonas, lá no finalzinho, para a gente terminar orando. Quero abrir, quero ler com você o finalzinho. Pessoal, tem mais uma música, pode subir que nós já vamos terminar. Jonas, capítulo 4, versículo 11, diz assim. Lá depois da experiência dele ele vai dizer, versículo 8, melhor é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, isso depois que aconteceu tudo, até. É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizesse crescer, que numa noite nasceu, na noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. E o livro acaba assim. O livro acaba com um profeta com um bico desse tamanho. Como é que é o nome disso? O nome disso é endurecimento de coração. Quem é que está de pé, diz a Bíblia? Pensa que está de pé? Cuidado, para que não caia.
Ninguém está livre disso. Agora olha que é mais curioso. Você sabe quem escreveu esse livro? Alguém sabe quem escreveu esse livro? Foi Jonas. Jonas. E aí é o seguinte, só tem, na minha opinião, uma única opção de interpretação aqui. Porque um cara carnal não vai se expor desse jeito. Porque ele, imagina, eu escrever e falar assim, eu terminei o livro com raiva de Deus, indignado porque a cidade foi salva, e eu escrevo isso para colocar a minha dor, a minha falha e meu pecado. Ele não fez isso. Eu acredito que algum tempo depois, Jonas entendeu o que ele fez, se arrependeu e deixou esse testemunho escrito. Por quê? Para curar o mal de Israel. Porque a nação vivia exatamente assim. E isso, vocês veem, né? 700 anos antes, o Novo Testamento nos mostra o quê? Exatamente esse quadro de uma teologia exclusivista, ódio aos inimigos, graça e amor de Deus só a mim. Mas ao mesmo tempo, esse homem que provavelmente, aí eu estou dizendo provavelmente isso aconteceu, ele está dando um retrato do que pode acontecer com qualquer cristão. E assim, não tem justificativa, porque Deus te dá desejos, te capacita e te dá motivos para viver, para a glória dEle. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. O que Deus faz é curioso, você não vê Deus mandando esse profeta para o inferno, não é sobre isso, entendeu? Deus olha para ele, vê ele daquele jeito, termina o livro assim. Então, você não entendeu nada, né? Eu estou aqui para salvar essa nação, quis trabalhar na sua vida, porque a sua teologia é ruim, e você continua desse jeito aí. É assim que termina. Um Deus cheio de bondade e graça, que olha para esse profeta, e não o trata com o juízo que ele queria que Deus tratasse Nínive. Porque meu Deus não é assim. Meu Deus não é assim. Um Deus de misericórdia e bondade, que teve compaixão daquele profeta. E graças a Deus, porque na minha compreensão, não posso provar isso, mas eu entendo que pela lógica, ele escreveu esse livro para dizer para mim e para você, toma cuidado com seus desejos, suas compreensões e suas crenças. Elas podem impedir que você seja obediente a Deus. Agora, se você abrir o coração, Deus vai te dar desejos, Deus vai te dar capacidade e Deus vai te dar os motivos para obedecer. Foca nisso, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, vamos orar? Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, seja sobre nós essa noite. Pai, como temos dificuldade de fazer a Tua vontade, mas nós aprendemos que o problema é porque nós andamos longe do Senhor. Porque quando andamos contigo, ainda é muito difícil fazer a Tua vontade. Mas quando nós oramos e desejamos e entendemos e cremos nos recursos do Senhor, nós não nos justificamos, nós não damos desculpas. Nós vamos no poder do Teu Espírito e fazemos o que tem que fazer, porque temos comunhão com o Senhor. Ajuda o Teu povo a perceber a grandeza e a beleza de andar na intimidade do Senhor. O Senhor sempre andou e andará conosco, nunca nos deixará. Mas nós podemos perder intimidade, comunhão, e podemos perder a sintonia com a vontade do Senhor e buscarmos apenas a nossa vontade. Nos ajuda. O Teu Espírito está aqui como consolador, como aquele que capacita, que chama de novo, que tem misericórdia, que não condena, que fala, que arrazoa, que discute, que explica, e que eu e os meus irmãos entendamos a maneira como o Senhor está nos chamando por amor, que a gente possa olhar de forma correta a Tua graça e a Tua misericórdia, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.